Seguindo com formação de traders, lembra de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu vou falar aqui, começar a explicar como eu analiso o mercado, tá? Que ferramentas gráficas e técnicas eu utilizo. E eu vou começar aqui falando sobre Down, tá? Eu utilizo teoria de Down e utilizo as médias para representar as tendências de Down. Eu sigo muito que o mercado tem 3 tendências. Eu utilizo a média de 21 períodos, exponencial, como a tendência terciária, a média de 50 períodos simples para representar a tendência secundária e a média de 200 períodos, tá, para representar a tendência primária e é uma média simples. Tá? Eu acho que Down é bem simples de usar e tem um grau de efetividade. Tem um probleminha, né? Quando a gente utiliza médias, tá, a gente tem que fazer escolhas, a gente acaba tendo algumas coisas. Tá? A gente acaba tendo diminuição do ruído, né? Porque a média ela diminui o ruído dos preços, certo? Porque o preço faz um zigue-zague daqui para lá e a média mostra aonde está a tendência. E com isso eu acabo tendo atraso na informação. Eu tenho uma forma da gente dar uma amenizada no problema de diminuição do ruído e eu vou explicar. Então vamos lá como eu leio o gráfico. Eu começo olhando aí as ordens das médias. Então eu vejo como é que está a ordem da média. Se a média, tendência terciária, média de 21, está em primeiro lugar, em segundo está a média de 50 períodos, tendência secundária, e por terceiro eu tenho uma média de 200 períodos, a tendência primária, eu tenho esta ordem, eu estou claramente numa tendência de alta. Vai ficar claro quando eu mostrar isso no gráfico, mas eu vou lá e começo a olhar as ordens das médias. Depois eu olho a direção das médias, porque mesmo ordenadas, elas podem estar apontando para lugares diferentes. E isso pode me trazer uma informação adicional. Depois, e até para diminuir aí a questão do atraso, eu dou uma olhada do preço em relação às médias. Onde está o preço? Ele também está ordenado junto com as médias ou ele já está dizendo uma informação nova que ele quer perder alguma média que depois, né, o atraso da média, primeiro o preço vai na frente, depois a média vai começar a fazer. E também dou uma olhada na trajetória de preço e de médias. Tá? Parece que é bastante coisa, mas quando a gente olha no gráfico fica fácil e quanto mais treina, tu bate o olho, já sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque eu acredito que os preços estão contando uma história. Então às vezes a gente vê lá aquela ação subindo, né? Aí ela dá uma corrigida, ela dá uma subida de novo, ela foi lá e testa o topo. Né? Às vezes o cara olha só aquela pernada de subida, acha que a ação vai continuar subindo indefinidamente. Mas quando tu olha para trás, ela está contando uma história já de exaustão. Então eu gosto muito de olhar a trajetória dos preços. Fica claro a gente olhando no gráfico. Né? Vamos continuar aqui na parte um pouco mais teórica, que é quais as ferramentas adicionais que eu trago. Eu olho o índice de força relativo no gráfico diário, tá? Somente no diário. Utilizo o Fibonacci, tanto retração quanto projeção. Eu acho que é uma ferramenta super útil para a gente encontrar aí, ela funciona bastante, tá? Os dois, tanto a projeção quanto a retração, para a gente encontrar pontos de entrada e alvos, tá? Utilizo nuvem de Shimoku, só a nuvem, tá? Só a nuvem, o restante eu desconsidero. Eu acho que no semanal ela me traz aí, a prática me mostrou que a nuvem de Shimoku traz insights importantes. Utilizo linhas de tendência, LTA, LTB, suporte e resistência e tipos de candles, tá? Trago tudo isso alinhado. Quando eu vou olhar a direção do ativo, que eu imagino, eu tô olhando lá aquilo que eu falei sobre médias. Aqui, quando eu trago essas ferramentas adicionais, é justamente para começar a filtrar onde é que estão as entradas, mas a tendência, qual é o momento do ativo, eu estou olhando através das médias. Falar um pouquinho só de candles para relembrar, tá? Eu não utilizo a prática de candlestick assim, nossa, isso aqui é um martelo invertido, isso aqui é um bebê abandonado.
isso aqui é um doji, isso não sei o quê. Não, eu dou uma simplificada em candles e o que eu olho em candles, aqui até trazendo um pouco de conteúdo do Formação de Trader Zoom. Eu olho candles de força, tá? Então, né, dependendo do momento, se eu entrei numa operação, eu quero que naquele dia que eu entrei na operação, porque eu acho que é num ponto importante, eu tenha um candle de força, certo? Eu olho candles de indecisão também, para ver em momentos que o mercado tá indeciso. Ah, entrei na operação, formou um candle de decisão, opa, né? Se eu estou querendo talvez ver um rompimento de linha de tendência, eu quero um candle de força, não de indecisão. E também candles de reversão, tá? Então é isso que eu bato o olho. Então eu simplifico esses três tipos de candle: força, indecisão e reversão, ok? Para mim é importante, tá? Na parte teórica parece que é muita coisa, tá? Mas na verdade isso é bem simples e eu gosto sempre de seguir a simplicidade. Até por isso que eu utilizo a teoria de Down aí, porque eu acho que ela é simples. E ainda mais quando eu foco só nessa parte de o mercado tem três tendências, tá? Me dá muitas respostas, tem uma grande aderência. Então para mim isso é simples. Outra coisa, eu posso utilizar isso em qualquer ativo e qualquer tempo gráfico. Tá? Se alguém pode botar na tela qualquer ativo, não preciso saber o nome do ativo, não preciso saber o tempo gráfico, eu vou conseguir dar uma resposta qual é a direção e onde é que eu estou vendo aí as oportunidades. Vamos lá, para que tipos de oportunidades eu busco, tá? As principais. A principal mesmo, que é o que eu mais quero, é a retomada de um movimento direcional. Então, identifiquei um movimento direcional, identifiquei uma tendência, tá? Houve um recuo dos preços, eu quero seguir quando retomar no movimento anterior, tá? Eu não coloco aqui seguir tendência, por quê? Porque vai ter alguns momentos que eu acho que o mercado está em tendência, tá? Mas foi lá e fez um topo duplo. Aí ele deu uma pernada para baixo. E ele vai dar uma correção, talvez eu quero entrar nessa segunda pernada, vai estar rompendo uma linha de tendência de alta, ok? Então eu chamo isso mais de uma retomada de um movimento direcional do que seguir tendências. Porque quando a gente vai, e aí até a crítica da própria teoria de Down, né? A teoria de Down, uma das críticas dela é que a gente vai ter reversão de tendência, os preços vão ter andado bastante. Como eu estou buscando operação de uma semana para outra, às vezes eu vou entrar em movimentos contra a tendência estabelecida pelas médias. Mas, justamente, eu vou ter justificativas para fazer isso. E aí, uma outra entrada aí bastante comum é rompimentos de linha de tendência. O que eu faço muito pouco é rompimentos de suporte, de resistência, tá? Que geralmente são movimentos de continuidade, tá? Por exemplo, assim, né? O preço sobe, bate cabeça, fica batendo cabeça. Eu não fico tentando operar esse tipo de rompimento, porque eu acho que a taxa de sucesso é pequena. Eu espero o preço passar, e aí depois que ele passar, formou a pernada, passou para aquela zona importante, talvez se ele voltar, eu possa participar disso. Então eu evito esse tipo. Agora, rompimento de linhas de tendência, sim, é uma das características bastantes aí das oportunidades. Vamos seguir aqui. O que é importante também, isso eu aprendi com Alexander Elder, tá? Foi um dos primeiros livros que eu li sobre trading e para mim foi fantástico de como se transformar num operador de sucesso. Não pelo que ele estava ensinando ali, da técnica dele, né? Principalmente lá, eu aprendi bastante no Triple Screen. Para mim, o Triple Screen foi um divisor de águas, porque ele me mostrava o seguinte, que eu tinha que filtrar os momentos que eu estava olhando para de vez eu ter 3 perguntas para transformar em 2 perguntas. Quais são as 3 perguntas? Quando eu olho um ativo, eu quero saber se eu quero comprar, se eu quero vender e se eu quero não fazer nada. Eu tenho que responder essas 3 perguntas. Quando eu dou uma filtrada e eu dou um pouco mais de foco, eu mudo para não fazer nada, comprar ou vender, tá? Vamos pensar num ativo que está numa tendência de alta. Se está na tendência de alta, está bem clara a tendência, não tem nada, a trajetória é o primeiro topo que está fazendo, cara, eu não posso vender, eu não quero vender. Então eu só quero comprar.
Então já elimina uma pergunta. Dependendo do momento do gráfico, eu posso decidir não fazer nada. Mas a única coisa que eu for fazer é comprar, tá? E é isso que eu acho que é fantástico, tá? Do Alexander Elder que trouxe para mim. Por quê? Porque às vezes antes eu ficava batendo cabeça, nossa, agora eu vou vender, e aí queria fazer venda porque o mercado estava num topo, né? Eu não achava que tinha condições de continuar comprando para cima, fazer um contra-tendência ali. Não. Naquele momento tu não faz nada e fica esperando uma oportunidade para comprar. Legal? Próxima aula a gente vai falar aí agora prática bastante detalhada nos gráficos.